Professor, o que motivou o senhor a escrever um livro sobre o que aconteceu em junho aqui no Brasil, as pessoas saírem às ruas e tal, que pegou todo mundo de surpresa, pegou, acho que os governos, tanto federal quanto os governos locais, foram pegos de surpresa, e mesmo a própria imprensa brasileira não sabia como analisar isso. O que motivou o senhor, o que moveu o senhor a fazer uma análise desse tipo? Olha, a motivação principal foi tentar me colocar no debate, né, com uma voz, digamos assim, que a academia, a universidade, me parece fornecer. Eu tentei me colocar no debate, entender uma coisa que, como você bem disse, pegou todo mundo de surpresa. Pegou, inclusive, os analistas políticos, da imprensa, dos partidos e da academia também. Então, essa foi a intenção principal de tentar, evidentemente, oferecer uma interpretação daquilo que estava acontecendo. Mas o livro é mais uma tentativa de ressaltar, registrar aquele evento, do que de fornecer uma interpretação fechada a respeito dele, né? O senhor já vinha pensando a respeito do Brasil, do momento que o Brasil atravessa, o senhor já tinha visualizado que essa insatisfação popular, da forma como ela se expressou, o senhor coloca algumas coisas aqui no livro a respeito, né? Olha, eu acho que há no Brasil uma insatisfação desde sempre, vamos dizer assim, né? Porque é uma sociedade desigual, uma sociedade com muitos problemas e que, portanto, tem uma taxa de insatisfação razoável. Só que nos últimos anos, 10 anos, vamos dizer assim, o Brasil pareceu ter ingressado numa época de conforto, digamos assim, em que a insatisfação ficou muito represada, né? E ela ficou nos subterrâneos da sociedade, pulsando ali embaixo, mas com muita dificuldade para vir para a superfície. Em junho, veio tudo para fora, né? Veio tudo para a tona. E aí nós tivemos condições de olhar um pouco para trás e de fazer perguntas sobre as raízes da insatisfação atual, né? Ela tem uma localização, ela não surgiu do acaso, né? Há uma insatisfação verbalizada muito fortemente em junho, que é contra as políticas públicas, contra a saúde, contra a educação, contra as taxas de corrupção no Brasil, contra o modo como as coisas são feitas pelos governos, contra os partidos políticos. E isso tudo merece não só registro, como um tipo de indagação a respeito das origens. Por que nós ficamos desse jeito? Por que numa época em que se fala tão bem dos governos, pelo fato de estarem incluindo fatias importantes da população, essa insatisfação não foi resolvida, né? Então, por isso que eu procurei voltar para trás e fazer algumas perguntas em relação à formação política do Brasil recente, em relação à performance dos governos e do sistema político. O senhor acha que o que aconteceu tem a ver com a performance do atual governo? Porque no governo anterior as pessoas pareciam, como o senhor falou, estar meio amortecidas, né? Com relação suas próprias necessidades, suas próprias reivindicações, talvez por causa da inclusão que houve naquele período. Eu acho que sim, e sem querer responsabilizar os governos, porque eu acho que essa é uma discussão muito complicada, sim, claro. A culpa é do governo X, Y, Z, eu acho que houve uma espécie de efeito inverso da situação, sabe? Porque nos dois governos Lula, nós tivemos um incentivo governamental muito claro para o consumo, por exemplo, né? Então, vamos consumir porque essa será a turbina que vai impulsionar o desenvolvimento nacional. O incentivo ao consumo, num país muito complicado como o Brasil, tem um ponto de esgotamento, de saturação, que é o ponto quando as pessoas começam a ficar endividadas, por exemplo, né? Se falou muito em educação, abriram-se muitas vagas no ensino superior, etc. Isso também tem um ponto de saturação quando o diplomado não consegue um emprego compatível no mercado, né? Então, tudo isso eu acho que foi levando, e quem acabou pagando o mico, vamos dizer assim, foi o governo Dilma, a um momento de saturação, que acabou gerando uma frustração, e a frustração gerou um certo tipo de agressão, no sentido normal dessa palavra, um protesto, né? Porque quem foi à rua foram as pessoas que deixaram de ganhar aquilo que foi prometido a elas, né? Eu digo assim, não, você consome que você vai ser feliz. Mas a hora que você, em vez de ser feliz, você fica inadimplente, você se revolta contra aquela ideia. Você tira o apoio que você dava inicialmente a ela.
A mesma coisa com os diplomados, com a moçada que foi para as universidades e sai das universidades sem muitas chances no mercado, porque a situação econômica do país é complicada, ainda que nós não estejamos em recessão. Tá. Esse tipo de análise costuma ser feito muito tempo depois de um fato desse tipo, né? O senhor acha que é possível hoje a gente saber qual a resposta necessária que o governo tem? Você acha que esse fato antecipou a eleição? Mostra quais as respostas que os governos têm que dar para as pessoas nas ruas? Olha, eu não sei se mostra as respostas, mas mostra a forma das respostas. Anuncia que as ruas ficarão mais satisfeitas, vamos dizer assim, e, portanto, mais solidárias com os governos, porque a nossa questão é essa, não é? As ruas são as ruas, as pessoas são as pessoas. A mágica da vida em sociedade é quando as pessoas se solidarizam com seus governos, de algum modo, né? Isso nós estamos carentes no Brasil, não está havendo tanta coesão entre sociedade e Estado. As ruas disseram muita coisa a esse respeito e deram, de alguma maneira, uma espécie de mapa para os governantes e para os políticos. Em relação tanto a algum conteúdo, nós queremos que vocês falem sobre políticas que são essenciais, que são de grande peso existencial para nós, pessoas, como em relação à forma. Nós queremos que vocês falem olhando a sociedade nos olhos, não mediante artifícios e expedientes de dissimulação. Eu acho que esse foi o recado mais importante e, desse ponto de vista, as ruas sinalizaram com muita clareza o que esperam dos próximos candidatos às eleições, dos candidatos às próximas eleições. A expectativa que se tem é que 2014 nos forneça um debate político de melhor qualidade e nisso há um peso que as ruas estão desempenhando. Isso eu acho que houve uma resposta dos governos, tanto municipais, estaduais, governo federal, houve uma resposta rápida, quer dizer, houve tentativas, né? Você acha que eles conseguiram satisfazer alguma coisa? Eu acho que não, mas as respostas existiram, né? Até mesmo a resposta mais imediata, que foi a suspensão do aumento das tarifas de ônibus, tá, né? Com o que se imaginou desarmar as ruas. Não deu muito certo, porque, como o movimento mesmo falou, era muito mais do que 20 centavos. Né? Ou seja, passou a se pedir muito mais do que o passe livre. E isso os governos não esperavam. E a resposta que foi dada por eles, aí eu digo no plural, pelo governo federal, pelo estadual, pelo municipal das várias cidades, dos vários estados, foi muito aquém do que se deveria. Quer dizer, a rigor, a única resposta palpável que a gente teve foi o programa de saúde Mais Médicos, né? O único que teve algum desdobramento efetivo. No resto, ficou-se apenas no discurso, né? Não se teve nada em termos de reforma política, não se teve nada em termos de desenvolvimento, de correção fiscal financeira do país, não teve nada em termos de corrupção. E o discurso político não se reciclou, não se modificou de modo compatível com o que havia de expectativa disso nas ruas de junho. Eu acho que nós perdemos, até agora, uma oportunidade que as ruas deram à política, ao Estado brasileiro, para se requalificar. Porque a campanha já está na rua, né? A campanha já está acontecendo. Você acha que o discurso ainda não reflete aquilo que a sociedade foi às ruas pedir? Eu acho que não reflete. Talvez possa refletir se você olhar um pouco o discurso de quem se beneficiou de maneira mais imediata com as ruas, que foi a Marina Silva, né? Ela é a que está mais próxima, digamos assim, de capturar aquele sentimento das ruas e traduzi-lo em termos de discurso político. Eu acho que os outros políticos e candidatos não estão sabendo fazer isso. Mas você acha que ela está sabendo fazer? Porque ela não é alvo, né? Ela não está em governo, ela não está nem em partido, não tem nem ainda um partido estabelecido. Você acha que ela está em condições, ela está fazendo isso? Olha, eu acho que ela está tentando fazer. Agora, eu pelo menos vou ter que esperar um tempo para ver se essa tentativa dela, primeiro, é autêntica, é mesmo, ou se é para efeito eleitoral, e qual vai ser a qualidade disso, do que ela vier a fazer, né? Mas eu acho que dos postulantes, e ela não é nem candidata a presidente, ela é candidata a vice, exatamente. Né? Mas das pessoas que estão aparecendo no palco político em função das eleições, ela é que está com o discurso mais afinado com aquele movimento.
né? Mas eu não sei se ela vai, até onde ela vai, e não sei como que o discurso dela vai passar para a disputa eleitoral com ela na condição de vice-candidata a vice-presidente, né? Eu acho que nós vamos ainda ter que esperar um pouco. Então, isso, quer dizer, o que aconteceu derrubou a imagem da presidente, derrubou que ela já estava, a eleição estava mais ou menos definida. Deu uma mexida nesse caldeirão eleitoral, né? Ah, com certeza. Isso é positivo? Eu acho muito positivo, porque eu também acho que nós podemos ver que o debate político brasileiro, não só o debate no sentido do discurso, mas o debate no sentido propositivo, no sentido prático, as traduções do debate, estava também saturado no Brasil. Quer dizer, há quantos anos nós temos esse enfrentamento PT-PSDB? E esse enfrentamento, que é um enfrentamento saudável na política, porque, afinal de contas, são partidos diferentes, ele não estava produzindo efeito positivo nenhum mais. Porque é sempre o mesmo discurso do PT, o mesmo discurso do PSDB, né? E não há um movimento de superação dessa polarização. A política tem que ser feita também com isso. Eu divirjo de você, mas num determinado momento essa nossa divergência tem que ser superada, porque senão nós ficamos nos repetindo. Então eu acho que tanto as ruas quanto os fatos que vieram a partir dali, a própria performance da Marina, a fusão da rede com o PSB, tudo isso produziu um impacto grande na política brasileira e deu aos políticos, aos partidos, uma nova oportunidade de requalificação do discurso. Ou seja, nós podemos renovar a pauta. Esse eu acho que é a grande oportunidade que nós temos. E o senhor acha que é possível mudar o país, já que a gente vive hoje num sistema presidencialista que meio que amarra o presidente em acordos com os partidos, porque sem esses acordos ele não governa? É possível mesmo a gente dar um salto, assim, numa eleição? Dar um salto de qualidade, de qualidade de uma vez só? Não, mas nós podemos dar pequenos saltinhos, né, que num belo momento isso daí vai gerar uma mudança. O pior de tudo é se os políticos não derem saltos nenhum, se conformarem ao jogo tal como ele está regrado. Ou quiserem manter o jogo como ele está. Ou quiserem manter o jogo. Quer dizer, nós podemos ter, como se fala, um presidencialismo de coalizão que funcione de uma maneira melhor, que não seja tão predatório do Estado brasileiro. Porque o sistema que está dado, o problema dele é que ele é predador. Ele usa muito os recursos do Estado para si próprio, não usa tanto os recursos para a sociedade. E não é porque tem a coalizão que as coisas têm que ser assim. Nós podemos continuar tendo governos de coalizão, inclusive com bases bem amplas no Congresso, acho que teremos que continuar com isso, mas isso gerar coisas de mais qualidade, políticas de mais qualidade. Eu acho que esses que são os pequenos saltos, né? Eu não acredito, pessoalmente, e discuto isso no livro, numa grande reforma política que vá sanear o Brasil do Oiapoque ao Chuí de um dia para o outro. Eu acho que nós temos que mudar pequenas coisas, ir acumulando essas mudanças e modificando, sobretudo, o procedimento dos políticos. Para isso, nós não precisamos de reforma política. É uma coisa de bom senso, de qualidade da cultura, da cabeça dos políticos e dos partidos. Né? O que mais que o senhor trata aqui no seu livro? Olha, o livro ele tem esse voo panorâmico sobre a política brasileira, é até o nome de um dos capítulos dele, e ele procurou fazer um movimento de indagação mais seletiva, né, sobre 3 pontos que me pareceram muito fortes das ruas: a reforma política, a mídia e a corrupção. Né? Eu acho que esses 3 são 3 capítulos no livro que tentam discutir um pouco essas 3 questões que apareceram com muita força e que continuarão a ser discutidas entre nós. Até a próxima eleição. Até a próxima eleição, pelo menos. Né? Obrigado, professor. Obrigado pela sua conversa. Valeu. Obrigado a você.